JHSF, excelência em alta renda, reconhecida internacionalmente. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. Eu sou Ralph Manzoni Júnior e falo direto do estúdio do Neofeed. O meu convidado de hoje é André de Escobar, sócio da Tarpon, uma gestora tradicional do mercado brasileiro que tem aproximadamente 7 bilhões de reais sob gestão. André, tudo bem? Tudo ótimo, Ralph. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Vamos começar pelo começo. Como surgiu a Tarpon? Legal, Ralph. A Tarpon surgiu em 2002, a partir de um fundo de ações, onde a gente já investia em poucos negócios na Bolsa Brasileira e tentava enxergar ali qual era o valor das empresas por trás das ações. E desde então, a gente teve ali anos bastante frutíferos em termos de retorno, com alguma volatilidade, até 2005, 2006, onde a gente inclusive faz também o nosso primeiro investimento em Private Equity, o que é um marco para a Tarpon, porque a partir daí a gente começa a olhar oportunidades não só na Bolsa, mas também oportunidades em empresas de capital fechado. Quer dizer, vocês não investem só em Bolsa, também fazem investimentos em empresas privadas. Perfeito, Ralph. Isso começa em 2006, de uma forma mais direta, 2005 para 2006, como eu comentei, quando a gente faz um primeiro investimento de Private Equity numa empresa chamada Brasil Agro, onde a gente faz a fundação da Brasil Agro junto com outros parceiros, como o senhor Eli Horn e também os argentinos da Cresud. E naquele momento a gente estava em paralelo fazendo a captação de um fundo com investidores internacionais, ancorado por endowments de faculdades americanas e fundações. E naquele momento esses investidores quiseram meio que não ter a complexidade de dois produtos dentro da casa e pediram para a gente fazer tudo aquilo que a gente estava fazendo, seja Bolsa, seja Private Equity, dentro de um mesmo fundo. E aí nasce um fundo nosso de uma estrutura híbrida, onde a gente tinha flexibilidade para fazer não só Bolsa, mas também companhias de capital fechado. E mais recentemente vocês criaram, vamos chamar assim, uma espécie de mini gestoras que atuam em segmentos específicos. Legal, Alf. Acho que desse momento que a gente teve esse fundo lá em 2006, a gente começou a fazer um monte de coisa, seja no mercado privado, como Arezo, Direcional, foram coisas privadas que a gente levou para a Bolsa de Valores, e também outros investimentos na própria Bolsa, super frutíferos, como o Ering e em outros cases também. Isso foi até 2018, nessa estrutura híbrida. Em 2018, e tem um ponto importante, até um pouquinho depois desse nosso fundo em 2007, a gente fez o IPO da própria gestora, o que nos deu, inclusive, um pouco mais de capital permanente, o que sustentou essa nossa estratégia ao longo do tempo. Então, em 2018, essa história de estar listado, acho que ela já tinha cumprido a sua função. Então, a gente decide fechar o capital da Tarpon na Bolsa de Valores, e a gente acaba tendo, a partir daí, estratégias separadas, seja de Bolsa, seja de Private Equity. Então, a partir daí, hoje a Tarpon está estruturada, a gente tem 2 estratégias de Bolsa e 2 estratégias de Private Equity. Quais são as de Bolsa e quais são as de Private Equity? Rapidamente. Na Bolsa, a gente tem o Tarpon GT, que é um fundo long only, uma gestão de portfólio, e depois a gente tem o Tarpon Intersect, que é um fundo de co-investimentos, que é uma cabeça mais de Private Equity em Bolsa. E na parte de Private Equity, a gente tem a Tarpon 10B, olhando oportunidades no agronegócio e alimentos, e a Tarpon Niche em mercados de nicho, principalmente teses de consolidação. Legal. André, a gente vai falar mais sobre essas teses, principalmente das teses de Bolsa da Tarpon, mas antes disso, a gente vai dar uma paradinha aqui para que você possa ouvir uma mensagem do nosso patrocinador. JHSF, líder no segmento de alta renda, atuando internacionalmente com a excelência dos hotéis e restaurantes Fasano. Os shoppings mais exclusivos, flagships internacionais, o único aeroporto executivo internacional do Brasil e empreendimentos imobiliários únicos. JHSF, excelência em alta renda, reconhecida internacionalmente. Estamos de volta com o Café com o Investidor. Eu converso com o André de Escobar, sócio da Tarpon. André, você falou um pouquinho das teses, das 4 teses que vocês têm. E Bolsa é algo que está no DNA de vocês desde a origem, mas vocês são super concentrados, poucos ativos nos quais vocês investem. Me fala por que essa super concentração.
Perfeito, Alf. Acho que, né, como você bem colocou, que bolsa não é só a origem, mas a gente enxerga a bolsa de uma forma de nos deixar mais honestos para fins de valuation e para fins de quanto a gente paga nos ativos. Então, a gente enxerga a bolsa como o nosso custo de oportunidade. Para a gente fazer alguma coisa privada, a gente precisa estar enxergando um retorno ou uma oportunidade bastante mais especial do que a gente enxerga em bolsa, né? Então, o nosso habitat na bolsa, ele nos deixa mais honesto e é a partir daí que a gente começa a ver outras oportunidades. Sobre concentração, né? Isso acho que desde o D0 da Tarpon, talvez esse seja um dos nossos principais pilares da nossa filosofia de investimento. No final do dia, de fato, a gente tem um portfólio, né, em qualquer uma das estratégias mais concentrado do que a média. E a gente enxerga a concentração como a única forma de se fazer investimento, seja em bolsa ou em private equity, porque ter a profundidade que a gente se propõe a ter, é muito difícil você ter profundidade em 30 negócios. Então, para você conseguir ter seu tempo focado em algum negócio, etc., a gente se reduz ali a meia dúzia de ideias, né? E, ao mesmo tempo, essa concentração passa por negócios que a gente entende que tem uma convicção grande, passa por negócios que a gente já conhece há algum tempo e essa concentração vem acontecendo no tempo. Não é algo do dia para a noite. Quantas empresas hoje vocês estão investidos? Se a gente for olhar assim, dentre as nossas estratégias, principalmente do lado da bolsa, que é onde a gente tem fundos estruturados, entre 4 e 5 empresas fazem mais ou menos 80% do nosso fundo. E apesar de estar no DNA de vocês, o risco de estar super concentrado, estar bastante concentrado, não é muito maior? Ou seja, se 3 dessas empresas vão mal, é metade do fundo. Essa é uma ótima pergunta, inclusive é uma reflexão, ou na verdade uma sensação de que muita gente tem, né? Quanto mais concentrado, você tem um maior risco. Mas, de novo, acho que não é a concentração por si só, né? A gente precisa entender como que essa concentração ela acontece de fato. Hoje, se a gente pegar um dos nossos fundos, o Tarpon GT, por exemplo, você tem ali entre as maiores posições uma companhia chamada Wilson Sons. Essa companhia é uma empresa que ela tem 180 anos de operação, é uma empresa que a gente investe há 8 anos, ela basicamente faz a operação de 2 portos no Brasil e tem uma operação bastante grande. Ela é dominante, né, em rebocadores, que são aqueles barcos menores que ajudam os navios a atracarem nos portos. E é uma empresa super resiliente, né, de infraestrutura. Ela tem uma previsibilidade de resultado muito grande, a gente conhece ela há muito tempo. Então é esse tipo de coisa que a gente se sente muito confortável em estar concentrado. E nosso papel aqui de investidor é muito difícil a gente ter boas oportunidades durante a nossa carreira de investidor. Então, quando a gente enxerga que existe uma oportunidade, a gente precisa estar mentalmente bem, a gente precisa estar em termos de conhecimento de uma forma muito profunda para a gente ir realmente grande naquela oportunidade e conseguir ali ter bons retornos. Quem mais faz parte do portfólio da Tarpon? Perfeito. Então, assim, eu acho que na parte de bolsa a gente tem, né, o Wilson Sons, como eu comentei, tem uma empresa chamada Fras-le, né, que também líder no seu setor, na parte de autopeças, a Lavi. Depois, na nossa outra estratégia, a gente tem a Serena Energia, a gente tem uma posição também na Hidrovias do Brasil, que é uma empresa também de infraestrutura, com uma derivada muito grande no agronegócio, né? Então, a gente acaba tendo esse tipo de coisa que, muito não por acaso, mas são empresas mais assistidas pelos outros participantes de mercado, né? São empresas que, por muitas vezes, não tem muita gente olhando, e é onde a gente acaba se sentindo mais confortável para investir. E como vocês fazem essa seleção dessas empresas? Qual é o critério que vocês usam para falar, poxa, é esse ativo que eu vou investir, é esse ativo que eu acredito que vai dar um retorno muito maior do que a média do mercado? Perfeito, Ralf. Acho que, enfim, na parte de bolsa, né, a gente tem um screening quantitativo, né, no nosso processo, que a gente roda esse screening semanalmente, que tem alguns indicadores de qualidade de negócio ali também. E a gente começa a buscar ali coisas que, retorno sobre o capital investido precisa ser alto, boas margens, crescimento e esse tipo de coisa. Então, a partir daí, a gente começa, né, a olhar oportunidades na bolsa de valores. Na parte de private equity, como a gente tem ali 2 estratégias muito bem definidas, é sempre um balanço entre top-down e bottoms-up, né? Então, na parte ali, mais no setor do agro, com investimentos como o Agrivale, a gente viu um setor pujante, que era o setor de bioinsumos, e a gente foi fazer um mapeamento do mercado para ver quem eram esses participantes.
Da mesma forma, na parte de nicho, onde a gente está fazendo uma consolidação de um mercado de nicho, que é o software para transportes e logística, somente software B2B, a gente tinha essa tese e aí a gente começa a desenvolver ela, seja de uma forma mais top-down, mas também bottom-up, entendendo quais são as oportunidades ali dentro. Mas tem um momento que você fala, é agora, é o valuation, é o valor do que ela está sendo comercializada, qual que é o gatilho para que vocês possam falar assim, vou investir agora? E quando vocês investem, eu entendo que não é um investimento pequeno, é um investimento que tem uma posição razoável. Perfeito, Alf. Eu acho que tem algumas coisas que a gente... Como que a gente olha, né? Então, assim, a gente quer investir em poucos negócios de qualidade, algumas dessas métricas eu comentei aqui. Negócios que sintam mais na contramão do mercado, né? Que não tem muita gente olhando. E a gente precisa ver ali um desconto em relação ao valor intrínseco do ativo bastante alto. Normalmente são em setores que a gente está investido ao longo dos anos, o tal do círculo de competência. E aí a gente começa a pescar ali oportunidades para a gente se sentir confortável. Em relação ao tamanho, obviamente que quando você vai investir, você tem uma esperança de que seja um investimento para nós de longuíssimo prazo, e onde a gente consiga fazer uma boa alocação de capital ao longo do tempo. Mas isso toma tempo, né, o primeiro ponto. E segundo, tem alguns estágios de investimento. Então a gente tem ali o que a gente chama de posições exploratórias, que são posições entre 1% e 3% do fundo, que é para a gente ganhar maior confiança naquelas teses, entender mais, fazer todo o nosso processo de diligência, que passa por conversar com fornecedores, conversar com clientes, conversar com ex-colaboradores da companhia, conhecer todo o time da empresa e esse tipo de coisa. Em ganhando mais conforto, ela pode ser uma posição média do fundo, e no nosso caso, uma posição média, você vai até seus 12% do fundo em termos de posição. E aí, depois de alguns anos, onde a gente ganha conforto, onde a gente vê uma previsibilidade de resultado, que isso é super importante para a gente, essa empresa pode virar ali uma posição core para a gente, que aí a gente pode ir até 20%, 25% de posição dentro do fundo de uma forma ativa e de uma forma passiva até mais do que isso. Vocês têm essa posição hoje de 20%, 25%? Hoje a gente tem, a própria Wilson Sons que eu comentei, ela é hoje a maior posição do Tarpon GT. E a gente acaba, como eu comentei, esse processo de concentração é um processo de muitos anos, é um processo que não é qualquer negócio, não é qualquer setor que a gente se sente confortável com esse tipo de coisa. Tem setor ou vocês são agnósticos na hora de investir? Perfeito, Alf. De uma forma geral, a gente é agnóstico, mas no final do dia, a gente acaba tendo bastante mais conforto em alguns dos setores em que a gente vem investindo mais ao longo desses 22 anos. Um deles é o próprio agronegócio, o outro é a parte de energia, infraestrutura vem se tornando um tema mais importante também nos nossos portfólios. Então, tem alguns setores que a gente tem maior conforto e normalmente é onde a gente acaba colocando a maior parte dos nossos recursos, seja a parte de recurso mental, a parte de recurso de alocação de capital de fato. E isso é muito bom, porque você acaba se tornando cada vez mais especialista naqueles setores que você investe, mas muitas vezes, alguns setores que a gente tem menos conhecimento, a gente acaba também perdendo boas oportunidades de investimento. Já perdeu alguma da qual você se arrepende? E vocês se arrependem? Acho que nesses últimos anos, com certeza. Enfim, a gente viu o setor, por exemplo, de petróleo nos últimos anos no Brasil. Foi um espetáculo em termos de retorno. E não precisava ser muito criativo. A própria Petrobras deu bastante retorno aí nos últimos anos. E petróleo, de fato, é um setor que a gente ainda não está num lugar de sabedoria, não é um lugar que a gente se sente super confortável. A gente vê que tem gente mais inteligente que a gente ali investindo no setor e esse tipo de coisa. O André, o fato de ser concentrado, olha o tema da concentração aqui, a gente está falando bastante sobre isso, em poucas empresas, faz com que vocês sempre busquem ter um assento no conselho? Não. Então, assim, hoje a gente tem diferentes estratégias, como eu comentei. Na parte do Tarpon GT, a gente não tem nenhum sócio no conselho das companhias que a gente investe, justamente para o fundo ter uma liberdade de negociação. Apesar da gente ser um investidor de longuíssimo prazo, muitas vezes você está negociando, pode ser até dentro da mesma posição. Então, no Tarpon GT, a gente não indica nenhum conselheiro para as companhias que a gente investe, ele é um fundo mais tradicional nesse sentido. Já quando a gente olha o Tarpon Intersection, aí a razão de existir desse fundo é exatamente a gente conseguir ter um papel nas companhias que a gente investe a nível de conselho, mais como um investidor empresário
tentando ajudar em algumas agendas que a gente acredita poder gerar algum valor, como alocação de capital, estratégia e esse tipo de coisa. Quais são as empresas que estão, então, no Tarpon Intersection? Hoje, a principal posição da estratégia é a própria Serena, que é uma história já bastante longeva da Tarpon. Né? Hoje, a Serena é uma das maiores empresas de energia renovável do Brasil. A antiga Ômega, né? Antiga Ômega. Tem que falar, porque às vezes muitas pessoas não sabem que Serena é igual a Ômega. Perfeito. E a Ômega é uma história que a gente se orgulha demais, porque foi um investimento que a gente começa em 2008, né? A Tarpon basicamente como cofundadora dessa história. E a empresa foi se desenvolvendo, né, ao longo dos anos para se tornar hoje que é uma das maiores empresas de energia renovável do Brasil. E mais recentemente, até esse rebranding que ela fez, foi porque a gente começou um desenvolvimento. Hoje tem já um projeto de eólico operando no Texas. E para que a gente tivesse um mesmo nome nos dois países, a gente acabou passando por esse rebranding. Então, por isso, a Serena que é a antiga Ômega, que é a companhia que a gente estava falando. Nessa vocês estão no conselho? Nessa a gente está no conselho, a gente tem uma posição de controlador da companhia, junto com os sócios executivos, liderado pelo Antônio, e CEO da companhia. Então a gente acaba tendo um papel ali, talvez mais de acionista de referência ou um investidor empresário. Eu imaginei, e aí estou completamente equivocado, porque você está me contando aqui a história, que pelo fato de ser concentrado, vocês seriam quase um investidor ativista da empresa, que estariam lá dentro da empresa tentando influenciar na gestão. Isso é uma coisa... Isso não é único de você, Ralf. Acho que muita gente já imaginou a Tarpon talvez como um investidor ativista. A gente é um investidor engajado, né? A gente é um investidor que, mesmo no nosso fundo, que a gente não tem posições de conselho, normalmente a gente é o segundo ou terceiro maior acionista das empresas que a gente investe. Então, por isso, a gente acaba tendo ali um engajamento super colaborativo com o controlador, com o time de gestão, tentando auxiliar aquela companhia a prosperar. Mas o ativismo, principalmente aquele ativismo conhecido nos Estados Unidos, que é uma posição um pouco mais de briga e esse tipo de coisa, não é exatamente o que a gente se propõe a fazer. E vamos falar um pouquinho de saída também, porque vocês não estão lá, assim, apesar de ser um fundo que quer ficar por muito tempo, vocês imaginam que em algum momento vão realizar esse lucro. Qual que é o momento em que vocês resolvem sair da empresa? Perfeito. Acho que, assim, tem um lado negativo de sair, que provavelmente a gente enxergou ali um desvio de tese ou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente acaba desinvestindo, né? A companhia provavelmente seguiu uma rota que não era exatamente o que a gente imaginava sendo o melhor para ela. Esse é um lado negativo, né? O lado positivo é quando a gente enxerga, né, o tal o valor da companhia e o seu preço de ação sendo algo jamais próximo do que a gente acha que faz sentido. E aí sim a gente acaba desinvestindo da empresa, como a gente fez em algumas empresas aí ao longo do tempo. Pode dar alguns exemplos? Com certeza. Eu acho que se a gente for olhar principalmente, né, o tema aqui, você me provocou para a gente falar bastante sobre as estratégias de bolsa. No próprio Tarpon GT a gente teve uma história que talvez nesses últimos 5 anos tenha sido um dos nossos melhores investimentos, que foi um investimento na Kepler Weber. Né? Então, é um investimento que chegou a ser a maior posição do fundo também, e a gente acabou desinvestindo ali no fundo e realocando esse capital em outras companhias ao longo do tempo. E foi uma história belíssima, porque quando a gente olha lá em 2019, onde a gente acabou tendo uma participação relevante na empresa, a empresa fez aproximadamente 80 milhões de EBITDA, né? E quando a gente lá em 2022, ela fez mais de 500 milhões de EBITDA. Então, essa multiplicação do lucro operacional da companhia também aconteceu no preço da ação. E aí sim a gente acabou desinvestindo no nosso fundo de portfólio e realocando e reciclando esse capital em outras ideias. E um exemplo negativo? Eu acho que tem vários, né? Afinal, 22 Faz parte anos. do negócio, Enfim, né? Afinal, 22 anos tem muita história para contar. Só que eu sempre falo, e eu falo isso lá com a nossa turma, que é o seguinte: todo investimento que inclusive deu errado, eles nos trouxe muito aprendizado e esse tipo de coisa. Eu fico louco quando a gente tem um erro, talvez por omissão, alguma coisa que deixou passar e a gente tinha a chance de ter feito. Há uns 10 anos atrás, a gente teve a oportunidade de investir ali na XP, que era ali algumas dezenas de milhares o cheque que a gente faria, e que se a gente tivesse feito, hoje teria sido ali talvez algumas dezenas de bilhões. Então, esse tipo de erro talvez é o que nos machuca mais nessa nossa história, e é o que a gente tenta ali estar mais esperto, estar mais em cima para não deixar passar esse tipo de oportunidade.
É o que o mercado chama de portfólio negativo, né? É. Aquele portfólio que você teve a oportunidade e acabou perdendo. Perfeito. Mas ser comentarista de jogo jogado é mais fácil. Sem dúvida, sem dúvida. Então, esse tipo de coisa é muito, muito complicado e o setor de petróleo que eu comentei, né? Isso é um erro por omissão, né? Se você for ver o valor gerado no setor de petróleo no Brasil nos últimos anos, que o Brasil vem se tornando uma potência tremenda no setor, né? Muito por conta do pré-sal, foi gerada uma riqueza absurda e a gente não participou disso, infelizmente, né? Então foi um erro de omissão que a gente teve também no setor. André, quando a gente olha também várias análises que estão sendo feitas sobre a Bolsa Brasileira, muita gente diz que tem muito ativo barato na Bolsa Brasileira. Isso quer dizer que é hora de investir? Olha, Ralf, perguntar isso para mim eu sou enviesado, com certeza, né? Mas, de fato, quando a gente olha para a Bolsa hoje, a gente vê um nível de desconto, se você olhar a média histórica, já bastante grande. Então, a gente fala lá na Tarpon que desde a nossa fundação em 2002, a gente enxerga nesse momento sendo um dos momentos mais baratos. Ou mais do que isso, um dos momentos onde o prêmio para risco está mais atrativo. Teve um momento lá em 2002 mesmo, onde a gente tinha, né, uma transição de governo. Depois, em 2008, com a crise financeira global. E agora, onde vem já se arrastando né, esse barato por algum tempo, mas que a gente enxerga assim e estamos vendo oportunidades espetaculares em termos de alocação de recursos, né, alocação de capital. Então, de fato, de novo, mesmo talvez eu sendo um pouco enviesado, eu acho que tem muita oportunidade boa na Bolsa Brasileira hoje. Isso quer dizer que vocês estão olhando que deve ter empresa nova entrando na carteira em breve? Ralf, sim, a gente, assim, por mais que a gente tenha algumas posições que a gente está estudando mais, investindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tem a velha história de que, assim, nestes momentos que está tudo muito barato, a gente quer pular desafio de 30 centímetros e não de 2 metros. Então, quando a gente olha para as nossas próprias companhias, né, a gente vê boas oportunidades de alocação de capital. Para a gente trazer uma ideia nova para os nossos portfólios, a gente precisa ver um retorno prospectivo ajustado a risco mais interessante do que aquilo que a gente já tem. Então, a gente quer ver um ROIC maior, a gente quer ver uma margem melhor, um crescimento melhor, né, uma posição eventualmente de liderança, de dominância mais forte, barreiras de entrada e esse tipo de coisa. Então, a gente está bastante confortável com as posições que a gente tem hoje. Se a gente, né, tudo depende também do capital que você tem para investir, mas tendo mais capital, muito provavelmente a gente estaria comprando mais do que a gente já tem. Aliás, como que vocês captam? Esses fundos, eles são abertos? São abertos. Hoje, nossos fundos, principalmente esses dois de bolsa, né, os de private equity, estão fechados. E a gente faz uma captação, assim, hoje como que funciona a base de investidores da Tarpon, né? Os maiores investidores dos nossos fundos são os próprios sócios. E depois disso a gente tem uma base bastante grande, né, em fundações e fundos de pensão, sejam brasileiros e sejam internacionais também. E também algumas famílias aqui no Brasil. A gente tem também uma exposição menor, mas na parte de plataforma e distribuição aqui no Brasil. Isso que eu ia perguntar, vocês distribuem também por plataformas? A gente distribui também. Não é algo que está aberto em todas as plataformas, tem algumas poucas que oferecem os nossos produtos, mas vocês conseguem encontrar os nossos fundos de bolsa em algumas delas. Mas vocês fazem campanhas, ou seja, vão atrás dos investidores, atrás de mais recursos, em função dessas oportunidades que você acabou de comentar que existem aqui na Bolsa Brasileira? Perfeito. Campanhas a partir das plataformas, não. Mas a gente sim tem um time interno que a gente consegue ter essa parte de relacionamento com os investidores, que a gente chama de desenvolvimento de negócio, onde a gente vai de uma forma proativa com os investidores para mostrar aquelas oportunidades. Seja lá fora, seja aqui no Brasil, e aí com perfis de investidores mais institucionais e grandes famílias. Deixa eu perguntar em relação à bolsa barata que você comentou. O fato de você buscar oportunidades, que são oportunidades que estão fora, muitas vezes assim a maioria das pessoas não estão enxergando, são small caps que estão fora do radar do mercado. Existe uma correlação de bolsa nos seus investimentos? O que eu quero dizer? Poxa, a bolsa tá alta ou a bolsa está baixa, não vai influenciar muito na hora que você vai investir? Muito
por conta do nosso estilo de investimento, de fato, quando a gente olha o resultado dos fundos, eles são fundos mais descorrelacionados dos principais índices e seja mesmo também dos principais fundos que investem aqui no Brasil. E isso para o bom e para o mal. Tá? Pode ser uma fase que a gente está mais descorrelacionado para o bem e pode ter fases que a gente está mais descorrelacionado para o mal. Porque a gente acaba dependendo pouco, ou mais do que dependendo, a gente acaba aproveitando pouco o tal do beta. Né? A gente está mais focado no alfa e com isso, a bolsa subindo bastante, a gente pode até mesmo ficar um pouco mais para trás porque a gente não está tão alavancado no beta. Por outro lado, em você tendo uma bolsa barata, como a gente está hoje, muito descontada, e um dos principais fatores dela estar dessa forma é a falta de liquidez, né, e de fluxo que você tem na bolsa, isso obviamente acaba impactando todas as empresas listadas. Né? Porque quando entra algum fluxo na bolsa, entra algum comprador, o mais óbvio é entrar nas companhias mais líquidas, nas companhias que têm maior visibilidade. Então as coisas que a gente faz, ela é o segundo, talvez o terceiro layer ali de onde vai chegar algum tipo de capital. Né? E você está investido sozinho na bolsa também não é que é bom, porque o mercado faz parte de você comprar e vender e é aí que ele se transforma. E tem que ter muita paciência nessas posições, porque às vezes, como não tem tanta liquidez, as variações são altas. A paciência e talvez essa perspectiva de longo prazo, que é algo que a gente tem incorporado na nossa filosofia de investimento, é algo que a gente enxerga com ótimos olhos. Né? Você conseguir se aproveitar, né, desses descolamentos que o mercado nos traz, dessas oportunidades, com um horizonte de investimento de longuíssimo prazo, muito provavelmente está sendo plantado neste momento de bolsa uma safra de investimento para os próximos 2, 3, 4, 5 anos muito positiva. Né? Então, você conseguir ter esse horizonte de longo prazo, eu acho que é chave e acho que é um diferencial competitivo para o investidor, não só aqui no Brasil, mas de uma forma global também. Você acha que o mercado melhora nesse segundo semestre? Tinha muito uma perspectiva de IPO e ninguém mais fala de IPO. Parece que a janela se fechou completamente para IPO em 2024. Ralf, realmente essa pergunta, eu acho que é uma pergunta de alguns bilhões de dólares. Tem uma história que é o seguinte, na minha visão. A gravidade do mundo é o juro americano. Né? Então, enquanto o juro americano se mantiver nesse patamar, eu acho que vai ser difícil da gente ver fluxo para outros mercados. Quando a gente olha o Brasil hoje, o EWZ, que é a nossa bolsa em dólares, ele está, se não me engano, 17% para baixo, enquanto o S&P está 17% para cima. Né? Então, primeiro, você tem um juro americano, né, numa taxa alta, que é um primeiro gravidade da história. E quando você olha a parte de equities, renda variável, a própria bolsa americana nos últimos 10 anos tem gerado muita riqueza, né, e muito concentrado em 7 companhias de tecnologia. Esse fluxo para vir para países como o Brasil, eu acho que isso toma tempo. Né? Adoraria ver no nosso segundo semestre o que a gente viu no ano passado, principalmente o último trimestre do ano, onde a gente teve um rally ali bastante importante. Mas aí tem várias idiosincrasias nossas internas em termos de mercado e tem também essa parte mais global, macro, que aparentemente não está tão positivo assim. André, estamos chegando ao final e no final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Quem te inspira? Essa pergunta, talvez eu tenha uma resposta que ela é um pouco piegas assim, mas ela é muito verdadeira, que é, meus sócios na Tarpon é uma inspiração diária, é um prazer realmente chegar lá de manhã e ver todo mundo lá desde cedo, discutindo negócio, discutindo ideia, desafiando ideia, se autodesafiando. Então, é super inspirador, assim, eu tenho realmente um privilégio de trabalhar com aquela turma. Quem são eles? Com certeza, né, o Zeca, que é o fundador da Tarpon, ele é uma pessoa realmente inspiradora, mas não só ele, como o Rafael Maisonave, o Caio, o Bruno Gebara, o Vasco, o Marcelo Lima, todo esse time são muito inspiradores, então é um super prazer trabalhar com todo mundo lá. Né? São 35 pessoas que estão todos os dias lá em conjunto discutindo negócios, ideias e oportunidades. E um negócio que você se arrepende? Eu acho que, talvez vou ser repetitivo, mas esse da XP nos custou aí alguns bilhões de reais e de dólares, na verdade. Então isso realmente doeu. E ao contrário, um negócio que você se orgulha? A gente falou de alguns aqui, eu acho que essa história da Kepler Weber, né, ela foi articulada de uma forma brilhante pelo time. Né? Foi uma ideia que nasceu
do Rafael lá no Tarpon GT, e depois teve uma liderança no conselho do Marcelo Lima também, e que a gente conseguiu ver a companhia mudar de patamar, de fato. A gente percebeu um momento do ciclo do agro, a gente conseguiu entender um ciclo da companhia, e eu acho que foi muito frutífero, não só em termos monetários, mas também de uma forma em geral para a gente. André, um aplicativo que não pode faltar no seu celular. Perfeito. Acho que o WhatsApp é óbvio, né? Talvez eu colocar como uma segunda opção aqui o Calendar. Qual o segundo aplicativo que não pode faltar no seu celular? Acho que esse para tudo mais. Mas eu acho que o Calendar, né? Assim, a minha agenda, eu acabo viajando bastante, falando com muita gente, então é algo chave ali para minha organização diária. E André, por fim, todo mundo tem uma frase, um mantra que leva para a vida. Qual a sua? Mais recentemente, até mesmo num podcast do Jeff Bezos, ele falou um negócio que eu tenho tentado incorporar isso em tudo aquilo que eu tenho feito, e a gente lá na Tarpon também. Não só na parte de investimentos, mas também na forma que você encara a vida, né, esse tipo de coisa, que é o tal do truth seeking. Né, essa busca pela verdade em tudo aquilo que você faz e de que forma, e entender a real, seja numa tese de investimento, seja na sua vida pessoal. Eu acho que isso é muito, muito poderoso. Então, talvez eu deixo essa aqui como um mantra. Legal, André. Muito obrigado aqui por participar do Café com o Investidor e falar um pouquinho das teses da Tarpon. Ralph, muito obrigado pelo convite de novo. É um prazer estar aqui. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o André de Escobar. Ele é sócio da Tarpon. Você pode assistir este programa e outros programas do Café com o Investidor no nosso site, no Neofeed, ou na nossa página no YouTube. Se você gosta de ouvir, você também pode seguir o Café com o Investidor no seu tocador preferido de podcasts. Obrigado e até o próximo episódio.